Primeiro, o Brasil não gasta muito em educação. 6% do PIB é algo bem abaixo de padrões internacionais, bem abaixo dos padrões da OCDE. Mais do que isso, esse gasto está profundamente mal distribuído. A União é responsável por 1/4 desses gastos, menos de 1/4. A cada R$100 em educação, menos de 25 vem do governo federal, que é quem mais arrecada pelo Pacto Federativo. O grosso fica a cargo dos estados e municípios. Então, nós precisamos tomar algumas medidas e nós vamos tomar em relação à educação. Vou falar aqui de 3 medidas. Primeiro, aumentar investimentos. Investimento em educação é baixo no Brasil. Isso passa por revogar a PEC do teto de gastos. Essa vai ser a nossa primeira medida. Nós precisamos revogar, porque não adianta. Agora, durante a eleição, vai aparecer um monte de candidato dizendo que educação é prioridade, que educação é o futuro. Eu quero saber se tem compromisso de revogar a PEC do teto ou não. Aliás, boa parte deles, como nós falamos no debate, os 50 tons de Temer, ajudaram a aprovar essa emenda constitucional. E o que ela faz é congelar investimento em educação pelos próximos 20 anos no Brasil. É um absurdo e nós vamos revogar. Vamos ampliar o investimento em educação, criando novas fontes, com fim do Bolsa Empresário, ou redução drástica das exonerações no Brasil. Desoneração só faz sentido para pequena e média empresa e com contrapartida em geração de emprego. Desoneração para ser farra fiscal vai ser enfrentada no nosso governo. Vamos fazer reforma tributária, criando condições para que hoje quem não paga comece a pagar a conta do investimento no Estado brasileiro, com taxação de grandes fortunas, tributação de lucro e dividendo e aumento de alíquota de taxação de grandes heranças. Isso vai criar condições para um grande plano de investimentos, inclusive em educação. Segunda medida, investir pesadamente no ensino básico público, desde a creche, fazendo creche em tempo integral para atender as mães que trabalham e estudam, também fortalecer escola de ensino fundamental e médio em tempo integral, e também permitindo uma reforma curricular. Eu dei aula, eu sei do que eu estou falando, porque eu dei aula há alguns anos na escola pública, na periferia de São Paulo. Vivi na pele o que todos os professores vivem, de desvalorização, ausência de plano de carreira, ganhando abaixo do piso salarial. Um professor aqui em São Paulo, categoria O, ganha R$8 a hora. É um absurdo. Então, nós precisamos valorizar os professores e fazer um currículo que seja mais próximo da vida real, seja mais próximo do interesse dos estudantes. Hoje, a educação prepara a nossa juventude para poder fazer uma prova ou, no máximo, para o mercado de trabalho. Não prepara para a vida. Não prepara para os grandes desafios da cidadania. Nós vamos fazer e promover uma reforma curricular que não é a do Temer. Essa reforma do ensino médio é um absurdo. É a de quem tem medo de população que pense, que tirou as matérias mais críticas. Mas vamos fazer uma reforma não só do ensino médio, também do ensino fundamental, que valorize o tempo integral. Quanto mais tempo na escola, maior o aprendizado, e que também valorize laboratório de informática, internet em todas as escolas, e ainda um currículo próximo da vida, estimulando o pensamento crítico. E uma terceira medida é ampliar profundamente o acesso ao ensino superior. Hoje nós temos um gargalo. Quem estuda na escola pública, no ensino fundamental e médio público, se vai para a universidade, acaba indo para a universidade privada. Poucos entram na universidade pública. É verdade que ampliou com as cotas e políticas de permanência que nós vamos potencializar ainda mais, mas ainda é pouco. E aqueles que estudam numa escola particular têm quase cadeira cativa garantida na universidade pública. Então o caminho, como eu disse, é valorizar o ensino fundamental e médio públicos e ao mesmo tempo ampliar as vagas na universidade pública. Nós vamos criar 1 milhão de novas vagas na universidade pública, porque a universidade pública também é pesquisa, é extensão, é desenvolvimento científico. Então, educação precisa de mais investimento e educação precisa de um debate amplo com a sociedade sobre qualidade. A taxa de evasão está ligada a um ciclo perverso do desinteresse. Como eu disse, dei aula na escola pública. Sabe o que eu mais vi? Professor pedindo afastamento por depressão. O que eu mais vi?
aluno pulando o muro da escola para cabular a aula. Por quê? Porque a escola se tornou um lugar desinteressante para o aluno e para o professor. E aí gera um ciclo. O professor chega na sala de aula, já está desvalorizado, com salário baixo, com um currículo totalmente distante da realidade. Ele começa a falar lá, o aluno vê aquele currículo, vê um professor já desmotivado, desmotiva também. Aí você tem um aluno desmotivado, desmotiva ainda mais o professor. É um ciclo perverso que existe nas escolas hoje. É isso que gera evasão. Se a escola despertar interesse, se as matérias da escola não tiver voltada apenas para um currículo técnico que está distante da vida das pessoas, mas sim se ligue aos desafios da juventude, trate de diversidade, trate das questões da vida, das questões que todo mundo vive. Né? Essa reforma curricular não pode ser feita por burocrata, né, em sala fechada no Ministério da Educação em Brasília. A reforma curricular tem que ser discutida com quem está com o pé no chão da escola, com quem está na sala de aula, com os estudantes, com os professores, com a comunidade escolar. É isso que nós vamos fazer e tenha certeza, isso vai acabar com a evasão. Veja bem, essas disciplinas são fundamentais, mas elas não têm um papel pequeno já no currículo atual. Pegue os padrões internacionais. Quantidade de horas de aula de matemática e de língua no Brasil, de língua portuguesa no caso, não está abaixo dos padrões internacionais. O problema não é que tem pouca aula de matemática e tem pouca aula de português. O problema é que o ambiente escolar não estimula o aprendizado. O método como efeito é um método expulsivo, que gera desinteresse nos estudantes. E aí não só na matemática, no português, mas em todas as áreas. Por isso que é necessária uma reforma curricular. Agora, o que vai preparar as pessoas para não serem enganadas na vida não é apenas saber escrever e saber fazer conta. Isso é fundamental, né? E tem que estar como uma das questões centrais de um currículo. Mas o que vai preparar também é ter pensamento crítico, é saber como funciona a sociedade, é ter conhecimentos de história, do passado, para não permitir que crimes graves do passado se repitam no futuro e se perpetuem. Ter aulas de história, ter aulas de sociologia, ter aulas de filosofia, só defende acabar com isso governo que tem medo que o povo pense. O nosso não, né? Nós queremos que o povo pense. Nós queremos uma sociedade mais consciente e mais politizada. Isso é essencial para a cidadania. Isso não tem nenhuma contradição com você ter um bom ensino consistente de matemática, de português e de todas as outras áreas. Primeiro, se manter o teto de gastos, não só não cria 1 milhão, como vai começar a fechar a universidade a partir do ano que vem. A condição para ter esse investimento que eu estou falando é a revogação do teto de gastos, que é o que nós vamos fazer. É a nossa primeira medida no governo, é mandar um plebiscito para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira para revogar a PEC do teto, a reforma trabalhista, a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras, como atos de um governo ilegítimo e atos que não passaram pela sociedade. Vamos combinar aqui. Você acha, Diego, que se a reforma trabalhista ou o corte de investimentos públicos por 20 anos no Brasil tivesse que passar por um referendo, seriam aprovados? Não seriam. Né? Foram aprovados no corredor do Congresso Nacional, sem dialogar com ninguém, né? Dialogando apenas com o setor financeiro, com grandes empresários que se interessam por esse tipo de medida. Nós vamos revogar. Esse é o ponto de partida. Agora, repito aqui o que nós temos dito em toda a campanha. O problema do Brasil não é falta de dinheiro. Dinheiro tem. O problema é que esse dinheiro está sendo muito mal distribuído. Está chegando de maneira desigual. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, quando eu falo aqui de 1 milhão de novas vagas, né, isso tem estudo. Com 1 milhão de novas vagas, pela Campanha Nacional de Educação, é 50 bi ao ano. Se criam e se mantêm essas 1 milhão de novas vagas. Apenas a tributação de lucro e dividendo no país, que é um imposto, né, para que existe em 34 dos 35 países da OCDE. É um imposto absolutamente comum no mundo todo. Existia no Brasil até 1995, quando Fernando Henrique resolveu isentar. Apenas a tributação de lucro e dividendo numa alíquota de 15% gera 60 bilhões ao ano. Cria a 1 milhão de vagas na universidade pública e sobra 10 bilhões ainda. Tem de onde tirar, desde que tenha disposição de enfrentar privilégios, desde que tenha disposição de enfrentar grandes interesses econômicos.
para isso não pode ter rabo preso. Nós temos essa disposição e o nosso programa é de enfrentamento a esses privilégios, que a gente não tem rabo preso com eles. Aqui a gente entra num tema muito sensível. Nós temos a convicção de que este sistema político faliu. O sistema político iniciado lá na Constituição de 88, há 30 anos atrás, da nova República, está na lona. O sistema político bateu num teto. Basta andar em qualquer parte do Brasil e conversar com as pessoas. Ver qual é o grau de credibilidade das instituições, do Congresso Nacional, do Executivo, do Judiciário. Credibilidade zero. Nós estamos na maior crise de representação da nossa história. Existe um abismo entre Brasília e o Brasil. Não cabe, nesse caso, nenhuma reforma política. A gente nem tem falado de reforma política. Que é algo que está dando tão errado, não tem conserto. Nós precisamos de uma refundação democrática no Brasil. Isso, vou dizer para você, não vai se fazer pelos mesmos métodos. Se a gente quer chegar num lugar diferente, a gente precisa seguir um caminho diferente, né? O caminho do toma lá da cá, da governabilidade baseada em troca de cargo no governo por voto no parlamento. O caminho baseado no loteamento, né, para poder barganhar cargos no Congresso. Isso que é o que a gente viu nos últimos 30 anos, né, este caminho levou a profunda descrença em relação ao sistema político brasileiro. Nós apresentamos um novo jeito de fazer política. A começar por não estar comprometido na forma de fazer campanha. Porque vamos dizer a verdade aqui, como é que funciona, né? Como é que funcionou esse tempo todo e segue funcionando. Grande empresário, empreiteiro, banqueiro, vai lá e financia a campanha eleitoral de alguns. Quando a pessoa ganha vai atender quem pagou, não quem votou. Se formam máfias no Congresso Nacional e no Poder Público. A bancada do boi. O que é a bancada do boi? É a turma que o agronegócio pagou a conta deles. O que é a bancada da bala? É a indústria de arma que pagou a conta deles. O que é a bancada do cimento? As empreiteiras pagaram a conta deles. É assim que funciona, certo? Dessa maneira, quem entra no governo, e às vezes entra financiado por essa mesma turma, ainda tem que fazer a negociação do toma lá da cá, do balcão no Congresso, para poder ter a governabilidade. Nós não vamos fazer desse jeito. Nós queremos governar com a sociedade brasileira. É evidente que a gente aposta numa renovação do Congresso Nacional, que a gente tem o Congresso mais desmoralizado da história republicana do país. E o PSOL, essa nossa aliança, PSOL, PCB com movimentos sociais, está lançando nomes fortíssimos de renovação real, que não é só renovação do nome, renovação de princípio, né? Nós vimos agora no Prêmio Congresso em Foco o destaque da bancada do PSOL. São 6 que fazem mais barulho que 60, porque não tem rabo preso. Porque não é financiado por essa turma, como a nossa campanha não é. Não vamos aceitar R$1 de empreiteira, de banqueiro, de nenhum deles, né? Isso já nos dá uma liberdade para chegar aqui e chegar lá e dizer aquilo que a gente acredita, não o que o financiador mandou dizer. Agora, a renovação do Congresso Nacional é um passo, e a gente acredita que vai ter um grau de renovação. Agora, para além disso, não se governa, na situação que nós estamos hoje no Brasil, com o tamanho dessa crise, apenas com a praça dos 3 poderes. Não se governa numa mesa entre presidente da República e presidente do Congresso Nacional. Nós queremos governar com a sociedade brasileira, chamando plebiscitos, chamando referendos, conselhos, né, com formas de mobilização da sociedade, com formas de participação digital, que inclusive dão maior transparência, né? Hoje nós estamos no século XIX em termos digitais. Aqui no Brasil, quando se trata de participação política. Em vários países, a Estônia é um exemplo de maior avanço nisso, mas mesmo a Índia, recentemente, eu tive num debate sobre tecnologias de participação e pude ver várias experiências novas, né? Nós vamos estabelecer no Brasil uma democracia 5.0, passar do século XIX direto para o XXI. Para dar um exemplo, Grazi, para você e para quem está nos assistindo. Veja bem, hoje você pode sair daqui e pedir um táxi pelo seu celular e avaliar o serviço do táxi. Você pode chegar em casa e pedir uma pizza pelo seu celular e avaliar a qualidade da pizza. Por que você não pode se relacionar com o poder público pelo seu celular? Por que você não pode ter aplicativos de consulta popular, de participação, de transparência das contas públicas? Nós vamos desenvolver isso. São 3 caminhos fundamentais
para que a democracia brasileira passe a ser com um D maiúsculo, e não aquela só de apertar um botão a cada 4 anos e depois ir embora para casa. Esses caminhos são plebiscitos e referendos como formas de participação, né? Formas digitais de participação, que é a democracia 5.0, e a mobilização da sociedade. Sem mobilização não tem saída. Primeiro, o MTST é um movimento apartidário, que luta por moradia digna, mas é um movimento que sempre teve lado, né? É um movimento que compreende que o Brasil é um país muito desigual, o país onde 6 bilionários têm mais riqueza que 100 milhões de pessoas. Então, num país como esse, não dá para ficar isento, não dá para ficar em cima do muro. O MTST nunca ficou. Sabe qual é o nosso lado? É o lado do povo das periferias, é o lado dos 99% e não do 1%. Sobre a construção dessa aliança, né, com o PSOL e a minha candidatura pelo PSOL, ela é resultado de um processo, né? Já há alguns anos a gente tem estado junto nas ruas, com posições em comum. Ela não nasceu agora, né, por conveniência eleitoral, né? Nós construímos uma aliança do MTST com a articulação dos povos indígenas do Brasil. Aliás, minha companheira de chapa, a Sônia Guajajara, é a primeira indígena numa chapa presidencial na história desse país, né? Enquanto está cheio de candidato com vice ruralista ou militar, eu tenho orgulho de ter uma companheira de chapa indígena, né? A primeira em 518 anos. Essa aliança, Movimento Sem Teto, Movimento Indígena, movimentos de comunicação como a Mídia Ninja, movimentos de juventude, movimento negro, movimento feminista, LGBT, artistas, professores, mais de 600 professores universitários desse país assinaram um manifesto de apoio à nossa candidatura, não é? Religiosos progressistas como Frei Beto, não é? Pastor Ariovaldo Ramos, pastor Henrique Vieira, padre Paulo Bezerra, muita gente boa, que foi vendo, ao longo dos últimos anos, a democracia brasileira cair ladeira abaixo. Foi vendo o nosso povo perder conquistas históricas, né? E não ficou calado. A gente se posicionou nas ruas. A gente esteve nas ruas contra o golpe parlamentar que botou o Temer no governo. A gente esteve nas ruas contra a reforma da Previdência e conseguimos barrar. A gente esteve nas ruas contra a prisão do Lula, exigindo justiça por Marielle. Isso foi construindo uma aliança. Essa aliança com o PSOL tem a ver com 2 fatores fundamentais. Primeiro, com a compreensão de estar sempre lado a lado nessas batalhas e nessas lutas. E segundo, com o entendimento de que para a gente mudar o Brasil, não basta olhar para o espelho retrovisor e dizer que tem que repetir o que foi feito no passado. Não dá, não é suficiente. Para a gente mudar o Brasil, a gente tem que saber reconhecer o que foi feito de bom no passado, mas saber entender o que teve de limite no passado e olhar para o futuro. O futuro hoje, para nós, significa de uma maneira muito clara, enfrentar privilégios. Não tem como, hoje no Brasil, servir aos direitos das maiorias sem enfrentar os privilégios do 1%. Não tem como dizer que vai governar para o povo e andar de mão dadas com o mercado. Não tem como fazer qualquer tipo de contemporização com esse sistema político. Fazer aliança com o PMDB, fazer aliança com o Centrão. Lamentavelmente, tem setores da esquerda e da própria oposição ao Temer que continuam correndo nessas velhas práticas. O pessoal teve coerência nesse processo todo. Sempre rejeitou isso. O MTST também se posicionou de maneira coerente nesse processo todo. Essa aliança foi se construindo de maneira natural. Eu acredito que essa campanha é também uma oportunidade para quebrar preconceitos. As pessoas têm uma visão a respeito do movimento social, em relação ao MTST principalmente, que é o seguinte: é vagabundo, quer tomar o que é dos outros, quer levar vantagem, quer as coisas fáceis. Essa visão, que lamentavelmente é repetida na mídia, é repetida nas redes sociais, vira até fake news nas redes sociais, essa visão não tem o mínimo cuidado de olhar o outro lado, de se colocar na pele e no lugar das pessoas que vão para uma ocupação. Você acha mesmo que uma mãe com seus 2 filhos, que vai para uma ocupação, ficar debaixo de um barraco de lona, pisando no barro, sem água, sem luz, né, carregando balde d'água que pega lá na rua, você acha que essa pessoa está levando alguma vantagem?
Eu conheci nas ocupações gente que trabalhou a vida inteira, gente com 70 anos de idade, tendo que ficar debaixo de uma lona preta, levando seu neto para debaixo de uma lona preta. Pagou aluguel a vida toda, trabalhou a vida toda, os trabalhos mais duros, e nunca teve a oportunidade de comprar uma casa. Quem vai para uma ocupação não vai porque quer. Quem vai para uma ocupação vai porque não tem outra alternativa. E é isso que eu quero ter a oportunidade de dizer, em rede nacional, nos debates, para poder esclarecer para as pessoas que o buraco é mais embaixo. É gente que, como muitos brasileiros, todo fim do mês está tendo a dura escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Gente, o que você vai dizer para uma pessoa que ganha R$900 por mês, um salário mínimo, e deixa 700 no aluguel? O que você vai dizer para essa pessoa que nunca teve a oportunidade de entrar num programa de moradia? Você vai condenar essa pessoa quando ela pega um terreno que está abandonado há 50 anos, que deve imposto a dar com pau, que está em situação ilegal, que o proprietário tem mais 50 deles. O que você vai dizer para essa pessoa? Que ela não pode fazer isso? Eu não vou dizer isso, não. Pelo contrário. Eu vou ajudar essas pessoas a lutarem por seus direitos, como eu tenho feito nos últimos 17 anos da minha vida. Eu tenho um orgulho disso. Tenho um enorme orgulho de ter lutado e de continuar lutando ao lado de quem precisa de casa. Não ter um teto. Sabe, o absurdo não é as pessoas ocuparem. O absurdo é, em 2018, em pleno século XXI, ter 6.300.000 famílias sem casa, na 8ª economia do mundo. É isso que deveria ser considerado inaceitável pelas pessoas. E aí é importante que se dialogue também, porque se vende um peixe que não é realidade. As pessoas começam a criar, como criaram com o Lula em 89, né, uma ideia de que vão invadir tua casa, vão dividir teu quarto no meio, né, vão botar um puxadinho em cima da tua laje, vão fazer um cômodo no fundo no teu quintal. Olha aí, os sem-teto estão vindo aí, gente. Vamos parar de desinformação. O movimento social ocupa terreno, prédio que está abandonado há anos, de grandes proprietários, não ocupa a casa de ninguém. Nunca fez isso na vida. Ocupa terreno e prédio que está abandonado, que está em situação ilegal. É importante dizer aqui, porque senão o movimento fica como quem é ilegal, criminoso. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade, mas a mesma Constituição diz que essa propriedade tem que cumprir uma função social. Uma propriedade que está abandonada está em situação ilegal. O Estatuto das Cidades, inclusive, de 2001, já estabeleceu o caminho para o que se fazer com essas propriedades. Tem que ter IPTU progressivo e tem que ser desapropriadas. Não foram até hoje, porque no Brasil, lei que favorece pobre não pega. Lei que enfrenta interesse do rico da especulação imobiliária não pega. O nosso governo vai pegar. Todos os movimentos têm a sua forma de organização. Vou tentar, até para que todo mundo possa entender melhor, a gente se colocar em como é uma ocupação. Uma ocupação tem milhares de pessoas. Você já deve ter visto também nesses mesmos vídeos e nas fotos, né? A Grazi teve a oportunidade de ir fazer uma matéria, uma entrevista comigo na ocupação de São Bernardo do Campo, que teve uma vitória extraordinária, conseguiu 5 terrenos para as famílias que lutam por moradia. Lá tinha 8.000 famílias. Pense lá, naquela ocupação de São Bernardo do Campo, com 8.000 famílias. Aí você teve uma vitória. Só que essas moradias não vão ser construídas de uma só vez, certo? Elas têm um escalonamento de construção. Vai construir primeiro 1.000, depois mais 2.000. Na hora de fazer o cadastro, pode aparecer qualquer um. Você ficou lá, vamos supor, você ficou lá 1 ano. Você lutou. Você despendeu o seu tempo, suas energias, você se sacrificou, você precisa. E você estava lá debaixo da lona. Durante 1 ano. Aí chega na hora de selecionar a demanda que vai ser enviada para o governo, que por sua vez o governo vai utilizar todos os critérios do programa Minha Casa Minha Vida, do programa habitacional. Não é o movimento que decide isso. Aí chega alguém que nunca esteve lá, que nunca participou, que às vezes tem casa e bota o nome na frente. Só que tem 8.000 pessoas. Como eu vou saber que você estava lá e que esse outro cidadão não estava? O movimento tem que ter formas de organização para evitar oportunismos. E a forma de organização que o movimento encontrou, uma delas, como não é só do MTST, é uma série de movimentos sociais, desde o tempo do mutirão do Franco Montoro, nos anos 80, desde o tempo dos mutirões da Erundina, nos anos 80. Essa é uma forma de organização tradicional dos movimentos sociais, que é você ter os critérios de controle para saber quem está participando e quem não está.
né? O movimento precisa ter, pela sua própria forma de organização, para não ser um negócio de qualquer um chegou, entrou, disse que estava lá. Né? É uma forma básica de se organizar. Pois é, e se você for ver com atenção, esse mesmo procedimento do Ministério Público Estadual foi arquivado por falta completa de substância, de conteúdo, de qualquer coisa, né? Que não tem a menor razão de ser, por duas razões. Primeiro, em relação às filas, não há qualquer furo de fila. Aliás, se a gente for falar de fila de habitação, eu quero falar. Vamos falar de vereador, de deputado, de prefeito, de governador que fura a fila com seus cabos eleitorais e todo mundo na periferia sabe disso. Bota cabo eleitoral, quem fez campanha para eles, na frente da fila da habitação. Aí eu quero ver o Ministério Público investigar. Até agora não vi. Porque o Ministério Público de São Paulo, né, quando se trata de atacar movimento social, ele é quase um leão. Quando se trata de investigar o governo do PSDB em São Paulo, ele vira um leão sem dentes. Né? Esse é o histórico do Ministério Público de São Paulo. Gostaria muito, digo aqui publicamente, que investigasse as fraudes nas filas de habitação feitas por prefeitos, por governadores, né, indicando os seus afiliados políticos. Agora, a segunda questão é a seguinte: quem indica quem vai entrar nas casas não é o movimento social. O movimento social indica o cadastro de quem participou, mas isso passa por um crivo do cadastro da Caixa Econômica Federal, pelo CadÚnico, pelo CadMute. Mostra quem está nos critérios de renda do programa. Quem já ganhou alguma casa através do CadMute, o Cadastro Nacional do Mutuário, é automaticamente excluído. Né? Os critérios do Minha Casa Minha Vida são para o Brasil todo, independente da pessoa participar do movimento social ou não. Exatamente por isso que o procedimento do Ministério Público não prosperou. Loteamento de cargo é o seguinte: loteamento de cargo é você ter os deputados, aí o deputado chega para o governo e diz o seguinte: ó, a minha bancada aqui tem 30 deputados, né? Eu dou os votos para você no Congresso se você me der tais cargos no Ministério. Loteamento é isso. Indicar pessoas porque concordam com uma política não é loteamento. Né? Eles estavam no Ministério da Cultura, no ministro Juca Ferreira, que fez aliás, uma gestão extremamente importante, né? Uma gestão que valorizou cultura popular, que valorizou cultura de periferia, né? E fizeram um trabalho. Né? Foram contratados de maneira legal e transparente pelo Ministério e fizeram um trabalho porque tinham sintonia ideológica com aquilo. Não há nenhum problema da pessoa participar de um governo se ela acredita no projeto desse governo. O problema e loteamento começa quando isso tem depois a troca de apoio no parlamento, que não ocorreu nesse cargo, até porque o Mídia Ninja não tem parlamentar algum. A Mídia Ninja cresceu se posicionando nesse processo, digo por mim, né? O MTST foi o movimento que mais esteve nas ruas, inclusive nos governos do PT, né? Denunciando, questionando as políticas do governo Dilma quando a gente não concordava, do governo Lula quando a gente não concordava. A gente não tem compromisso com erro, Grazi. Né? A história de evitar protesto, acho que aí já começa a ir para uma linha de teoria da conspiração que não cola. Toda sociedade, quando aumenta a expectativa de vida, precisa botar na mesa o tema da Previdência. O que é a Previdência Pública? A Previdência Pública ela é um regime de solidariedade entre gerações. Né? Hoje, a gente trabalha para ajudar a sustentar a geração que trabalhou antes da gente. E daqui a pouco, a geração seguinte vai trabalhar para ajudar a sustentar a nossa aposentadoria quando a gente não puder mais trabalhar. Né? A Previdência é isso. E é evidente que quando aumenta a expectativa de vida, você tem que discutir fontes de financiamento da Previdência. A questão é, de onde vêm essas fontes? Onde é que você vai mexer? O Temer fez a opção mais covarde. O Temer quis mexer na aposentadoria de trabalhador que trabalhou a vida toda, né, para ganhar 1 ou 2 salários mínimos. Quis mexer em benefício de prestação continuada, em auxílio-doença, né, em pensão. Isso é uma covardia sem tamanho, aposentadoria rural. Né? Foi aí que o governo Temer quis mexer. Eu tenho orgulho de ter participado ativamente das mobilizações de rua que ajudaram a enterrar essa reforma da Previdência. Porque essa reforma queria que as pessoas se aposentassem no caixão. Esse era o objetivo. Num país em que a expectativa de vida
varia conforme a renda, naturalmente. Em alguns lugares é 55 anos. Você botar uma idade mínima de 65 anos é fazer as pessoas se aposentarem no caixão. Isso é inadmissível, né? Esse tipo de reforma a gente não vai aceitar e não vai deixar fazer. No nosso governo, de jeito nenhum. Agora, onde é que tem que se mexer? Primeiro, em pontos de arrecadação. Vamos lá. Hoje, grandes empresas devem 450 bilhões de reais para a Previdência. Isso tem que ser cobrado de uma maneira mais efetiva. Não é. Segundo, né, nós vamos revogar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista gera informalidade e diminui a arrecadação da Previdência. Isso já está comprovado. Quanto mais tem trabalho informal, menos trabalho registrado em carteira assinada, a Previdência arrecada menos. Quanto mais tem desoneração em folha, a Previdência arrecada menos. Então nós vamos enfrentar essas desonerações, formalizar o trabalho e aumentar a arrecadação da Previdência, né? Terceiro, nós vamos enfrentar privilégio. Isso nós vamos. Privilégio que o Temer não teve coragem para enfrentar. Aliás, qual é a legitimidade do Temer? O cara se aposentou com 52 anos de idade, ganhando 30 mil reais de aposentadoria. Vem querer falar em reforma da Previdência, né? Tinha que lavar a cara antes, né? É vergonhoso. Agora, os privilégios que nós vamos enfrentar são os seguintes. Cúpula dos poderes. Como é que pode, gente? Todo mundo viu o que aconteceu na semana passada do reajuste do judiciário dado pelo próprio judiciário. Essa turma vai ganhar 40 mil reais por mês. Elevou o teto constitucional. Isso é só o piso deles. Porque aí entra auxílio moradia tendo casa, entra auxílio terno, entra o auxílio viagem para Miami, né? Entra o auxílio brinquedo do filho, entra tudo. Tem juiz, desembargador, que chega a ganhar 80, 90 mil reais por mês de dinheiro público. Nós vamos acabar com essa esculhambação, né? Vamos acabar, não tem mais salário acima do teto constitucional. E muito menos aposentadoria atrelada a isso. Nem para juiz, nem para parlamentar, nem para a cúpula do Poder Executivo. Isso tem que ser enfrentado. Isso é vergonhoso e isso, se nós fizermos, já atenua e muito o problema da previdência pública no nosso país. Agora, por último, nós temos que ter em mente o seguinte: previdência não é gasto, previdência é investimento. Tratar a previdência como um problema é não entender economia no Brasil. Porque a previdência, através das aposentadorias e dos benefícios, injeta dinheiro na economia, né? A crise só não está maior porque teve o colchão da previdência. É isso que está fazendo com que milhões de idosos não estejam nesse momento no farol pedindo esmola ou jogados nas ruas e estejam ao mesmo tempo consumindo e alimentando a economia. Quando o país cresce, quando se gera emprego, como nós vamos fazer, a previdência pública também se torna mais sustentável. Vamos começar com os bancos. O nosso governo não será um governo para atender os mercados. Os mercados já foram atendidos demais. Os mercados já foram ouvidos demais. Está na hora de ouvir o povo. E vamos dizer aqui, em português, claro, quem são os mercados, porque às vezes parece que é uma força metafísica, sobrenatural, que cai das nuvens. Não, o mercado é o dono do Bradesco, é o dono do Itaú, é o dono do Santander, é dono de fundo de investimento. Essa turma que é o mercado, né? No nosso governo, não é essa turma que vai mandar no Brasil, como tem sido até aqui. Esse é um primeiro ponto, né? Isso significa que nós vamos, sim, baixar juros. Tanto juros de título da dívida pública para enfrentar o Bolsa Banqueiro, como juros de mercado, de varejo, né? Não dá, gente. Nós temos um dos rotativos do cartão de crédito mais altos do mundo. Pega a taxa do cheque especial. O exemplo do Santander. Santander, para uma mesma linha de crédito, na Espanha, cobra juros zero. No Brasil, cobra 140%. Como é que se justifica isso? Isso é uma Disneylândia financeira. Essa turma faz o que quer, são os donos do país. Com a gente, não. Com a gente, não. Vai baixar juros, sabe como? Nós vamos usar os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e vamos botar o juro lá embaixo. Se o banco privado não vir junto, vai perder toda a clientela. Lei do mercado. Lei da livre concorrência. Nós vamos usar os bancos públicos para baixar juros nesse país e os bancos privados do mercado vão ter que vir junto, né? Esse é um primeiro ponto em relação ao sistema financeiro. Nós queremos democratizar e baratear o acesso ao crédito no país e acabar com a farra dos bancos, com a esculhambação dos bancos.
No último trimestre, 17 bilhões de lucro dos bancos. E o país com 14 milhões de desempregados afundado na crise. Pode isso? Não dá. Em relação a empresas, olha, quem gera emprego hoje de verdade no Brasil, quem mais gera, pequenas e médias empresas, são responsáveis pela maior parte de geração de emprego. Elas precisam sim ter estímulo do poder público. Ter estímulo com crédito para o pequeno e para o médio empreendedor. Hoje no BNDES funciona o seguinte, os grandes, a JBS, o Joesley chega lá, é tapete vermelho na porta. Hoje não, né? Porque ele denunciou o Temer e tal, mas antes disso chegava, era tapete vermelho na porta, né? O pequeno chegava lá, não passava nem na porta giratória, pitava. Né? Teve o cartão BNDES e tal, mas foi insuficiente. Basta pegar a comparação do número, da quantidade de crédito dada para pequena e média empresa e para grandes empresas. Isso quer dizer que o BNDES vai deixar de financiar grandes projetos de infraestrutura e tal? Não, tem que financiar. Mas tem que priorizar o financiamento de pequenos e médios empreendedores, que é aquilo que vai gerar emprego. No nosso governo fará assim, além da desburocratização. Hoje é uma coisa incrível, não é? Eu estava conversando esses dias, estive na Associação Comercial do Rio de Janeiro, conversei com empresários, a gente dialoga, a gente não morde, a gente só tem lado, né? Mas a gente dialoga, é tranquilo com as pessoas, mas a gente não vai abrir mão das nossas bandeiras e do nosso lado. Eles não podem só confundir as coisas. Mas conversei com eles, e de fato, o problema da burocracia é gravíssimo, né? Hoje, para abrir uma empresa no Brasil, você tem que ir lá falar com o subtroço do vice-treco para fazer o requerimento, né? E demora 180 dias para ter a resposta. Ou seja, não dá para ser assim. Nós temos que desburocratizar esse processo, porque isso, inclusive, é pai da corrupção. Quando você cria as dificuldades, aparece alguém para vender as facilidades, né? Então, desburocratizar tanto o processo de montagem de empresa, como de manutenção e depois de fechamento, é essencial e o governo nosso fará isso. Vou dar um último exemplo a esse respeito que tem a ver com o meio rural. Eu tive esses dias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? E vi o quanto os pequenos produtores, pequenos agricultores sofrem na mão dos grandes. Dizem que é a terra do agronegócio, né? Só levam a fama, mas quem trabalha são os pequenos. Eu tive numa reunião com agricultores familiares do Mato Grosso do Sul. Eles me relataram o seguinte, olha, a gente produz leite, né? A gente produz hortaliças, uma série de coisas. Só que criaram um selo de qualidade não sei o quê, que só os grandes do agronegócio têm. Então eles não podem vender os produtos dele direto no mercado. Eles são forçados a vender para intermediários do agronegócio a preços de miséria e depois o agronegócio bota esses produtos que os pequenos produziram no mercado a preço lá em cima. Nós vamos acabar com esses intermediários. O que nós vamos fazer? Estimular cooperativas de produção e de comercialização para que os pequenos agricultores que botam 70% da comida na mesa do povo brasileiro possam ir diretamente ao mercado, sem intermediário. Isso vai baixar o custo, vai melhorar a qualidade para estimular a comida sem veneno, né? E ao mesmo tempo vai permitir com que os pequenos se organizem melhor, né? E tenham a sua vez. Esse tema é fundamental e é um tema que eu tenho familiaridade, né? Eu me formei em psicanálise, fiz o meu mestrado em psiquiatria sobre depressão, convivi com muita gente que sofre e sofreu de depressão. Primeiro a gente tem que ter em vista o seguinte, a depressão tem a ver com a sociedade, né? Nós temos uma sociedade hoje que é uma sociedade que quase que leva e estimula a depressão. As pessoas estão se sentindo sozinhas no meio da multidão. As pessoas estão isoladas, sem perspectiva, né? Sem perspectiva de futuro. O que gera depressão? É a falta de sentido, né? Ou quando se coloca um sentido que é inalcançável para muita gente. O que essa sociedade do consumo vende para nós todos os dias? Olha, o padrão de felicidade é você poder comprar aquilo. Tem aquele carro que você viu na televisão que você será feliz. Ah, se você tiver uma casa daquela, hein? Aí tá a felicidade em pessoa.
Não, compre aquele produto, você será feliz. Aquela roupa, aquele tênis. O problema é o seguinte, a maior parte da população brasileira não pode comprar nada disso. Isso gera frustração. Ainda mais numa sociedade urbana, né, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, muitas vezes humilhadas. Vou dar um exemplo de pessoas que eu conheci dentro de ocupações sem teto. Gente que chegava e me disse, e publiquei isso na minha pesquisa, inclusive com entrevistas com essas pessoas, gente que dizia, olha, eu não era ninguém. Eu me sentia pior do que chinelo de R$1. Né? Meu lugar era a porta dos fundos e o elevador de serviço. Eu me sentia invisível, que as pessoas passavam por mim, nem diziam bom dia. Esse tipo de sentimento, que é cada vez mais comum, principalmente nos setores mais populares da sociedade, mas não só, viu? A depressão é uma doença que está em toda a sociedade, está na classe média, está entre os mais ricos também. Porque às vezes o cara ganha tanto, que ele percebe que esse sentido também se esgotou, né? Porque não tem valor ético, não tem perspectiva de futuro. Mas voltando ao caso das ocupações, eu vi essas pessoas dizendo isso, e depois vi essas pessoas que estavam sozinhas, que sofreram humilhação familiar muitas vezes, de todo tipo, vi essas pessoas recuperarem o seu brilho, o seu sentido em experiências de vida coletivas, experiências de solidariedade. Vi essas pessoas, quando foram conviver em conjunto, né, seja na cozinha coletiva da ocupação, uma coisa que se perdeu, né, você pedir sal pro vizinho, você saber quem é o seu vizinho, a começar por aí, né? Quando se remonta a um senso comunitário de vida em conjunta, né, as pessoas redescobrem, né, os seus valores, as suas perspectivas. E isso tem um efeito sobre a depressão. Disse isso só para a gente entender que depressão não é só caso de medicamento, não é só caso de hospital. Né? Depressão é caso de valores também. E um governo tem que ter compromisso com valores éticos, com valores coletivos, né? Com uma sociedade que não coloque o consumo acima de todas as coisas, ou o individualismo acima de todo o resto. Mas em relação à saúde pública, é preciso também ter políticas em relação a isso. Né? No SUS, hoje, nós temos que valorizar e fortalecer ainda mais a reforma psiquiátrica no Brasil, que teve retrocessos. Saiu um decreto no governo Temer há poucos meses atrás, voltando à política de manicômio, na contramão do mundo inteiro. Está mais do que comprovado que internação, que manicômio é a pior maneira de se tratar quem está sofrendo com problemas subjetivos, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer outro tipo de patologia. Né? Nós temos que trabalhar, sobretudo, o sofrimento subjetivo, não como caso nem de internação hospitalar, nem como caso apenas de medicamento, dá pílula nele, né? Bota Rivotril, bota Prozac que está tudo resolvido. Não é assim não. Tem que ter espaços de escuta. E o SUS tem que proporcionar isso ainda mais. Hoje, apenas quem tem uma renda maior pode pagar um psicólogo, um psicanalista para ser escutado. Né? Isso tem que ser oferecido cada vez mais no serviço de saúde pública no Brasil e no nosso governo será. Primeiro, nós temos que fazer o debate. É muito fácil dizer, a maior parte da população é contra isso. Quando não se tem debate, quando se ganha por WO. Né? Você pega o tema do direito ao aborto, que é um deles. Né? Esse debate hoje no Brasil está marcado pelo viés do fundamentalismo e não marcado por uma perspectiva de saúde pública. Quando a gente coloca os dados, né, se você perguntar para uma senhora evangélica que esteja na periferia, você é a favor do aborto? Ela vai dizer não. Agora, se você perguntar para ela o seguinte, você é a favor que uma mulher seja presa ou morra porque fez aborto? Ela também vai dizer não. Então, se você colocar o debate como descriminalização, como um tema de saúde pública, apresentando os dados de mulheres que estão morrendo todos os dias no Brasil, porque a questão, os abortos continuarão sendo feitos. A questão a respeito da descriminalização é se eles serão feitos em condições adequadas ou em condições inadequadas. É disso que se trata.
E eu acho que se esse debate é bem feito com a sociedade brasileira, todos vão defender que seja feito em condições adequadas, como uma questão de saúde pública. É disso que se trata também. Em relação ao tema da homofobia, da LGBTfobia, é um tema gravíssimo. Hoje no Brasil, nós temos o país que mais mata a população LGBT no mundo. Só no ano passado, 445 mortos. Né? E é um tema que é invisibilizado pelas estatísticas oficiais. O IBGE não produz, né? Nenhum dos órgãos, o IPEA não produz, nenhum dos órgãos oficiais produz estatísticas sobre a população LGBT, o que dificulta a elaboração de políticas públicas específicas. No nosso programa, que foi elaborado inclusive em conjunto com o Jean Willis, né, uma referência nessa área, um parlamentar que tem ajudado a pautar muito bem essa questão, né, assim como o PSOL tem feito de maneira geral. É importante lembrar que a DPF em relação ao direito ao aborto é de autoria do PSOL. Né? Nosso programa coloca vários pontos. Política de moradia. A população trans é aquela que mais sofre com o problema da moradia, porque é expulsa de casa. Então, tem que ter uma política específica de moradia para atender a população LGBT, em especial a população trans. Política de saúde, tem que ter uma política de acolhimento no SUS para a população LGBT. E aí tem uma questão que vale para as mulheres, vale para a diversidade sexual e vale para todos os temas que ainda são tratados como tabu na sociedade brasileira. Nós pretendemos incluir isso na Base Nacional Curricular Comum no debate de educação. Não dá para ficar refém de lobbies como escola sem partido. Escola sem partido. Ninguém quer escola com partido. A gente só não quer escola com pensamento único. Escola sem pensamento crítico. Escola sem diversidade. Nós precisamos debater, sim, diversidade sexual nas escolas. Isso não é querer incidir na orientação sexual das pessoas. Isso é evitar o preconceito, que gera mortes. Nós queremos, sim, debater gênero nas escolas. Porque isso é para enfrentar o machismo. O Brasil é o 5º país em violência contra a mulher no mundo. Esses debates, enquanto permanecerem tabus na sociedade, vão continuar gerando ódio, violência e preconceito. Nós vamos colocar esses debates sem medo, tanto no currículo educacional como na sociedade brasileira. Eu tenho respeito e admiração pela trajetória do Lula. É alguém que veio de baixo, né, que saiu das condições mais precárias, improváveis, se tornou uma liderança popular, uma liderança sindical, se tornou presidente da República. Né? Agora, a história não se repete, cada um constrói a sua própria história. Eu respeito e admiro a trajetória do Lula, tenho pontos de acordo com o Lula e tenho pontos de divergência com o Lula, que já coloquei de maneira muito transparente para ele próprio em inúmeras ocasiões. Né? O posicionamento aquele dia em relação a São Bernardo do Campo, em relação à prisão do Lula, é um posicionamento de defesa da democracia brasileira, né? Acima de uma questão eleitoral. É entender que o que está em jogo, quando alguém é condenado sem provas, quando alguém sofre uma prisão política, isso é um ataque não só a essa pessoa ou ao partido dessa pessoa, isso é um ataque à democracia. Aliás, nesse palanque que você citou, tinha uma coisa muito curiosa que pouca gente notou. Muita gente que teve com o Lula no momento do governo e do poder não estava lá. Nós não estivemos com o Lula no momento do governo e do poder, mas estávamos lá no momento da solidariedade. Isso expressa o tipo de projeto político que nós queremos construir no Brasil. Um projeto que tenha generosidade, que tenha solidariedade e que saiba ter unidade nos pontos que nós temos em comum e ter diferenças e afirmar essas diferenças nos pontos que a gente discorda. Né? A minha trajetória, eu construo a partir, e acho que as pessoas apontam a semelhança muito por conta disso, do movimento social. Militei nos últimos 17 anos no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, moro na periferia de São Paulo, morei em ocupação de sem teto debaixo de lona preta, construí a minha trajetória nas ruas, nas lutas. Acho necessário uma política que venha das ruas, que venha das lutas. Só isso é capaz de oxigenar o sistema político brasileiro, né? Isso é muito mais necessário num momento histórico como esse, de tanta crise, do que apenas você ter a dita experiência dentro das instituições e do parlamento. Né? É nisso que eu acredito, isso gera essa semelhança. Mas os desafios que estão colocados hoje para o Brasil não eram os desafios que estavam colocados no momento em que o Lula iniciou a sua trajetória.
Eu estarei no segundo turno, espero ter o apoio do Haddad, do Lula e do Ciro Gomes. Agora, em relação à questão do que você apontou do Ciro, não é uma indireta a ninguém. Até porque basta ver a maior parte dos partidos que estavam, né, no governo do PT não estavam lá. Cadê o PMDB não estava lá, o PP não estava lá. Boa parte desses partidos. O que eu estou lhe dizendo é que tem gente que se acostumou a fazer política de uma maneira fisiológica, né? Se acostumou, tem governo, tá lá. O PMDB é a maior expressão disso, né? É impressionante. O PMDB nunca elegeu um presidente da República, mas entra governo, sai governo, quem tá lá? PMDB. Não sai da foto. O Romero Jucá é o líder de todos os governos desde Dom Pedro I, né? Ele é sempre líder do governo no Senado, é uma coisa incrível, né? O que nós vamos fazer? E é isso que eu estou dizendo como nosso diferencial de um outro tipo de fazer política. Nós queremos governar com a sociedade brasileira e isso vai nos permitir, pela primeira vez em 30 anos, botar o PMDB na oposição. Nós não queremos governar com o PMDB. Nós não queremos governar com o Centrão. Nós queremos governar com a maioria do povo brasileiro porque esse é o único caminho para apresentar um projeto que tenha força, capacidade e não tenha rabo preso para enfrentar privilégios e enfrentar a desigualdade brutal no Brasil. O meu patrimônio é um carro, um Celta 2010, um Celtinha prata, que está no concerto agora, né? Esses dias estou andando, cheguei aqui de táxi hoje, né? Mas quando estiver bom, vou voltar a andar com o Celtinha quando sair da mecânica. Aproveita, dou um recado pro mecânico, agiliza aí, porque estou precisando. Agora, eu moro numa casa, né? Numa casa que foi comprada com esforço familiar, ela não foi declarada porque ela não é minha, não está no meu nome, foi comprada com dinheiro meu, dos meus sogros, dos meus pais, na periferia de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, né? E como eu não tinha condição no nome de fazer o financiamento, de operar o financiamento, ela ficou no nome dos meus pais, né? Mas reflete esse esforço familiar, é uma casa que é minha, moro com a minha esposa, com as minhas filhas, mas não saiu na declaração por não estar no meu nome nessa circunstância, uma casa modesta na periferia de São Paulo, além do Celtinha 2010. Olha, o problema da violência e da segurança pública é gravíssimo no Brasil, né? E nos mostra, esses dados do Anuário de Segurança, assim como o dado de que nós temos no país uma das polícias que mais mata e uma das polícias que mais morre, mostra que este modelo que tem sido utilizado até aqui de segurança pública é um fracasso geral. Esse modelo tem matado os jovens pobres e negros nas periferias. Esse modelo fez com que o número de presos no Brasil dobrasse nos últimos 10 anos. E aí eu pergunto, alguém está se sentindo mais seguro com isso? Pelo contrário, os índices só levam ao aumento de violência. A ideia do tiro, porrada e bomba, mais polícia, mais choque, mais rota, mais BOP, como solução para a segurança pública, essa ideia fracassou retumbantemente. E ainda tem candidato que tem a cara de pau de vir dizer que a solução é liberar comércio de arma. Ora essa, olha para o mundo afora, pegue qualquer país do mundo que liberou comércio de arma, veja onde melhorou o problema da violência, não vai encontrar nenhum. Imagine vocês, né? Quem aqui nunca no trânsito bateu o carro, fechou alguém, teve uma briga no trânsito? Imagine se tiver todo mundo armado. Cada briga de trânsito vira um homicídio. O Brasil vira o país da bala perdida. Definitivamente esse não é o caminho, né? Qual é o caminho que nós vamos implementar no nosso governo? Primeiro, vamos mudar o modelo de polícia para uma polícia desmilitarizada, com ciclo completo, como já é na maior parte dos países do mundo. As pessoas falam, desmilitarizada, não vai ter arma. Não tem a ver com não ter arma, tem a ver com não ter a formação militar, porque a formação militar é a formação que toma alguém como inimigo, né? Militar, uma guerra, ele tem lá qual é o país inimigo. E aqui dentro, quem é o inimigo? O inimigo acabou sendo a juventude pobre e negra das periferias. E vamos falar a verdade aqui, né? Achar que você vai combater o grande crime organizado no Brasil cercando favela, como se o chefe do crime organizado estivesse na laje de uma favela, o chefe do crime organizado está muito mais perto da Praça dos Três Poderes do que da favela da Rocinha. E pegar
helicóptero de senador cheio de cocaína que foi pego por aí, não deu em nada. Vamos tratar essas questões, vamos falar a verdade para as pessoas. Por isso, o que nós vamos resolver na segurança pública não é mais tiro, não é mais porrada. Isso não resolve. O que vai resolver a segurança pública é mudança de modelo de polícia e 2 focos: prevenção e inteligência. Quando nós falamos prevenção, nós estamos nos baseando novamente no Anuário da Segurança Pública, que deixa claro que as regiões com maior índice de violência e homicídio são aquelas regiões com menor oportunidade de emprego para os jovens, com menor educação, com menor oferta de serviços de lazer e cultura. Nós não queremos debater aqui construir novos presídios. Nós queremos construir escola para não ter que construir presídio. Nós não queremos debater aqui reduzir a maioridade penal para dar a primeira pena e a primeira prisão para o jovem. Nós queremos dar o primeiro emprego para o jovem. E é isso que o nosso governo vai fazer. Isso é prevenção. Ao mesmo tempo, inteligência, porque só a prevenção não resolve. Inteligência quer dizer o seguinte: o maior problema de homicídio no Brasil é o tráfico de armas e munições. Nós temos que enfrentar o tráfico de armas e munições. Isso não dá com mais viatura na rua, isso se dá com inteligência. Eu vou dar um exemplo do Coronel Ibis, que foi do comando da Polícia do Rio, é crítico desse modelo e está na nossa campanha. Ajudou a elaborar o programa de segurança pública nosso. O Coronel Ibis relatou: a maior apreensão de fuzis no estado do Rio de Janeiro não foi em nenhuma favela. Não precisou dar um tiro. Foi no aeroporto do Galeão, com uma operação de inteligência, e foi prender o responsável nos Estados Unidos, em Miami. Esse é o caminho. Vamos investir em inteligência. E olha, hoje é um descalabro. A gente foi levantar os dados a semana passada para um debate sobre segurança pública do investimento em inteligência. Pegamos o caso do Rio de Janeiro, que é o mais flagrante, porque está tendo intervenção militar no Rio nesse momento. Vocês sabem quanto foi investido em inteligência na política de segurança do Rio este ano, em 2018 até aqui? R$284. Não dá para pagar a conta de luz do Disque Denúncia. Vai lá, tá nos dados da transparência. Pode parecer absurdo, eu também achei absurdo quando vi, mas está lá. Um orçamento de 8 bi em segurança, no caso de 2017, e foi gasto R$26 mil em inteligência. Aí é claro que depois de 5 meses não se sabe ainda quem matou Marielle Franco, porque não tem investimento em inteligência. Tiro, porrada e bomba não resolve. Nós vamos investir em inteligência, integração e prevenção. É isso que vai dar segurança para as pessoas de verdade. As pessoas estão com medo. Se você andar na rua e conversar com o povo brasileiro, você vai ver que as pessoas estão com muito medo. Medo da violência, medo do desemprego, medo do futuro, uma falta de perspectiva em relação ao futuro. Já bem, algum tempo atrás, isso eu ouvi de uma pessoa esses dias, disse o seguinte: algum tempo atrás eu tinha certeza que meu filho ia viver melhor do que eu. Hoje eu não sei como eu vou estar na semana que vem. O nível de incerteza é tanto que as pessoas estão inseguras, com medo. Quando você está com medo e aparece alguém que bate na mesa, grita mais alto, dá uma de valentão, diz que vai dar arma para você, esse discurso seduz. Quando você está com medo, o medo facilmente descamba para aceitar um discurso de força, de ódio, de autoritarismo, de agressividade. O Jair Bolsonaro, a tática psicológica dele é explorar o medo das pessoas. Ele é um explorador político do medo. É isso que ele faz. E vende uma ideia falsa de segurança com um discurso de violência, né? Só que isso não se sustenta. E eu acredito que nesses 50 dias de campanha eleitoral que nós vamos ter daqui para diante, o povo brasileiro vai ter a oportunidade de perceber que a proposta do Jair Bolsonaro é uma farsa, né? Representa apenas essa tentativa populista de jogar com medo, e é grave, que é um populismo em cima de cadáver. É um populismo em cima da vida das pessoas, né? E eu acho que isso vai começando a ficar claro que essa alternativa do jogar com medo, ela é farsante, né? Ela não se sustenta, e eu acredito que
essa força do Jair Bolsonaro, esse apelo do Jair Bolsonaro, pouco a pouco vai cair, né? E acho que tem sim toda a condição de cair antes do dia 7 de outubro. E a nossa campanha tem o objetivo de apresentar um projeto para o Brasil. A nossa campanha tem o objetivo de apresentar um novo jeito de fazer política. E a nossa campanha também tem o objetivo de enfrentar os riscos profundos que o Brasil vive hoje. O Jair Bolsonaro é um desses riscos. E da mesma forma que eu enfrentei no debate da TV Bandeirantes, mostrando que ele é farinha do mesmo saco quando se trata de corrupção e de velhas práticas na política, nós vamos continuar enfrentando ele nessa lógica do medo e mostrar que aqui ele não bota medo, né? Eu não tenho medo do Jair Bolsonaro e vou dizer na cara dele, como disse na Band, né, o que ele representa, o mal que ele representa para o povo brasileiro.